mente para servir a Deus. O problema dos fariseus é um problema que acontece ainda hoje. Eu tenho encontrado na minha vida pastoral pessoas que têm muito zelo pela palavra de Deus, mas não têm amor. Eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem ter muito amor, mas não têm zelo pela palavra de Deus. Os fariseus, eles estavam nesse grupo dos que têm muito zelo pela palavra de Deus, mas eles não viviam uma vida em amor. Eles se apegaram muito às doutrinas, aos mandamentos, às diretrizes de Moisés. E existe uma razão para isso. Os fariseus, dizem os estudiosos, eles nasceram, esse grupo dos fariseus, eles nasceram dentro de Babilônia, quando o povo de Israel estava ali em Babilônia por conta do cativeiro. E o povo de Israel foi levado ao cativeiro porque eles desobedeceram os mandamentos de Deus. Eles desobedeceram as ordens de Deus. E por isso agora estavam colhendo os frutos daquilo que haviam vivido. E diz a palavra de Deus no livro de Jeremias que ali eles ficariam 70 anos. Dentro de Babilônia, um grupo de homens se juntaram e fizeram um pacto de nunca mais desobedecerem os mandamentos de Deus. E eles agora então inventaram as sinagogas. Até o momento não existiam sinagogas, era o templo de Deus, onde as pessoas iriam ali para adorar ao Senhor. Os fariseus, então, instituíram pequenas igrejas por todo o território da Babilônia. E eles ali instituíram pessoas para ensinar a palavra de Deus, para pregar sobre as leis de Deus. O problema é que, com o medo que eles tinham no coração de fugir das regras que haviam sido dadas ao povo de Israel, eles começam a acumular regras e mais regras para proteger a palavra de Deus. Eles tinham apenas para o mandamento do sábado, que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8, para o mandamento do sábado, eles tinham 635 outros mandamentos que circulavam ao redor do sábado. Eles queriam proteger tanto as regras, queriam obedecer tanto à lei de Deus, que infelizmente eles transformaram as regras em fardos. E esses fariseus, na época de Cristo Jesus, foram os questionadores de Jesus, principalmente pela questão do sábado. Não sabendo eles que Jesus veio para mostrar como se guardar o sábado. Eles olhavam e criticavam a Jesus porque achavam que Jesus não estava observando a lei, sendo que Jesus era a própria lei. E nos dias de sábado, Jesus Cristo curava, Jesus Cristo fazia o bem, mostrando a todos nós como devemos guardar o sábado, em espírito e em verdade. Existiam outros grupos, o grupo dos essênios. Os essênios, eles acreditavam que a vida espiritual deveria ser vivida em total separação de cultura, e eles não se envolviam com pessoas que não tinham a mesma fé do que eles. Eles eram tão separatistas que um dia eles decidiram sair de Israel e morar nos territórios mais longínquos ali da região. Nós encontramos ainda, como os estudiosos da Bíblia dizem, no Mar Vermelho, na região do Mar Vermelho, nas cavernas, existia um acampamento desses grupos dos essênios. Eles não permitiam se misturar. Eles eram uma classe diferenciada de homens e mulheres que queriam servir a Deus. E não se misturando, acabaram não se transformando em sal da terra e luz do mundo. Porque a igreja que quer se desvincular completamente de uma sociedade acaba se, então, virando uma igreja afastada da realidade do ser humano. Nós devemos ser diferentes, mas nós não podemos ser esquisitos. Nós não podemos ser pessoas que, ao tentar seguir a Cristo, fazemos com que a nossa vida seja tão absurdamente irreal para a sociedade que nós vivemos que as pessoas não entendem mais o que nós falamos. Nós precisamos falar da mensagem da cruz para essa sociedade e precisamos ser sal da terra. Nós precisamos ir e ser a luz do mundo. Os essênios se separaram. Existia um outro grupo chamado grupo dos zelotes. Eles eram um grupo ainda muito mais farisaicos do que os fariseus, mas os zelotes eles queriam conquistar tudo à força. Os fariseus eram mais doutrinários e intelectuais. Os zelotes queriam conquistar à força. Eles eram separatistas, odiavam os romanos, viviam para fazer guerra contra os romanos, queriam que Israel tomasse por força e pelo poder físico
novamente as rédeas. E então eles pregavam que o povo de Israel deveria tomar espadas e lutar contra os romanos. Possivelmente, João, o discípulo de Jesus, era um zelote. Ele era um zelote porque quando nós vemos Jesus sendo atacado pelos soldados romanos, o que João fez? O que Pedro fez? Me perdoem. O que Pedro fez? Pedro tirou da sua espada e fez o quê? Cortou a orelha de um dos soldados. Pedro possivelmente era um zelote. Ele acreditava que o povo de Deus deveria tomar as rédeas da situação por força. Existia mais um outro grupo, o grupo dos saduceus. Os saduceus eram os que comandavam o templo de Israel. Eles eram aqueles que cuidavam dos sacrifícios. Eles não acreditavam em anjos e eles não acreditavam em vida após a morte, na ressurreição pregada na palavra de Deus. Eles acreditavam que tudo que nós tínhamos que viver, teríamos que viver aqui. Que todo o prazer que deveríamos ter nessa terra. Então esses são os 4 grupos que permeavam a religião no tempo de Jesus. E a palavra de Deus diz que Nicodemos era um fariseu. Havia tentado tudo, tentado todas as regras, observado todos os mandamentos. Dos 635 mandamentos sobre o sábado, Nicodemos os conhecia. Nicodemos possivelmente havia decorado a Torá de Deus, que são os primeiros 5 livros da palavra de Deus. Nicodemos tinha que saber decore salteado, vírgula e ponto, cada uma das frases da Torá de Deus. Não apenas a Torá, mas como ele era um fariseu e mestre, porque a palavra de Deus diz que ele fazia parte do Sinédrio, 70 homens eram escolhidos para ser governantes em Israel. Ele era um homem influente. Não apenas a Torá, ele havia decorado também os profetas. Se você quiser então ter uma ideia do que Nicodemos havia decorado, pegue a sua Bíblia, separe ela no Antigo e Novo Testamento, e você vai pegar toda essa parte do Antigo Testamento e você vai saber que ele decorou tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Palavra por palavra. Ele conhecia todas as regras. Ele conhecia todas as fórmulas. Ele tinha todas as questões resolvidas no seu coração. Ele ensinava em Israel. Nicodemos, ele era um professor. Não existia uma questão que Nicodemos sobre a palavra de Deus não saberia responder. Ele sabia decore e salteado palavras bíblicas, chaves bíblicas. Ele poderia dar um estudo bíblico sobre Daniel como ninguém nessa igreja hoje poderia dar. Ele sabia como ninguém explicar Deus, entender Deus. Ele colocou Deus embaixo de uma lupa e ele dissecou Deus. Ele entendeu Deus. Intelectualmente, ninguém em Israel conhecia as palavras de Deus mais do que Nicodemos. Intelectualmente, Nicodemos estava satisfeito, mas espiritualmente vazio. Essa é uma mensagem para adventistas do 7º dia, porque nós somos o povo da Bíblia. Deveríamos assim ser. Deveríamos conhecer as palavras do Senhor Jesus. Deveríamos estudar, sim, os mandamentos de Deus, e assim fazemos. Nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo que possui respostas, o povo que apresenta respostas a um mundo que procura por respostas. Nós abrimos a palavra de Deus e comparamos textos com textos. Nós sabemos da profecia e do tempo profético. Nós sabemos naquilo que cremos e explicamos aquilo que cremos com sabedoria. A intelectualidade é importante. A palavra de Deus nos ensina a estudar. A palavra de Deus nos convida a sermos homens e mulheres que consigam explicar a nossa fé, que consigam explicar a nossa doutrina. No livro de Provérbios, a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Nunca aceite, querido, como adventista ou como cristão, a máxima de que para que você se transforme em cristão, você tenha que cometer suicídio intelectual. Nunca aceite que você, jovem, dentro de uma faculdade ou de uma escola nesse país, tenha que se submeter a pensamentos que não são vinculados à palavra de Deus, achando que para isso, para que você sirva a Deus, para que você seja um cristão, você tenha que cometer suicídio intelectual.
Deus convida homens e mulheres de intelecto, de sabedoria, de inteligência para o seguir. Você não precisa cometer suicídio intelectual. Você também não precisa ficar provando fatos científicos para acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Você aceita a palavra de Deus por fé, mas a palavra de Deus também nos mostra caminhos inerrantes, comprovadores, de que eu e você estamos em solo firme. O mundo que questiona a sua fé não tem respostas para os corações quebrados. O mundo que questiona as nossas orações não tem respostas para os problemas da alma. Vivem vazios procurando uma solução. E olham para nós e criticam a nossa fé, dizendo que nós acreditamos em um Deus que possivelmente é apenas a história da carrochinha. E querem fazer com que eu e você e os nossos filhos aceitem teorias que tiram Deus de cena e colocam o homem como centro de toda a história. Você e eu não devemos aceitar as imposições que são feitas, mas vivemos então seguindo a palavra de Deus. Temos que entender que Deus convida nós a estudarmos a sua palavra. Continue a estudar a palavra de Deus. Se você não tem tido o hábito de estudar a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Hoje nós vivemos em uma igreja onde estão tentando tirar a palavra de Deus e colocar outras coisas boas, mas o centro deve ser a palavra de Deus. A música, ela deve nos levar à palavra de Deus, mas ela não deve substituir a palavra de Deus. Os relacionamentos da igreja são bons e positivos, mas se você vem à igreja apenas por relacionamentos e não para ter comunhão na palavra de Deus, você não está, então, entendendo o foco principal do que Deus está querendo fazer na sua vida. Eu não sei se você tem estudado a palavra de Deus todos os dias, comparado verso com verso, buscando saber mais e mais das belezas e das profundezas da sabedoria de Deus. Mas se você não está fazendo isso, se você está permitindo que as coisas boas da religião entrem e tirem o lugar da palavra de Deus, infelizmente, você está correndo um sério risco de ser um cristão que não tem profundidade espiritual, porque a profundidade espiritual vem da palavra de Deus. Eu tenho visto a minha esposa compor músicas. E todas as vezes que ela senta ao piano, eu vejo a palavra de Deus aberta perto dela. E as músicas que ela tem feito são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Ela estuda a palavra de Deus. E ali, então, o Espírito Santo fala e as músicas são escritas. Eu não posso afirmar isso de todos os músicos, infelizmente. Mas eu sei, querido, que eu também não posso afirmar isso de muitos pastores. Porque alguns têm pregado, dentro ou fora da nossa religião, sem comunhão com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que alguns ensinam doutrinas, espíritos de doutrinas, mas não possuem a verdade da palavra de Deus. Tome cuidado. Nicodemos conhecia a palavra de Deus. Isso é positivo, mas agora entra um lado negativo da história desse homem. Nicodemos, ele estava defendendo a fé, sendo que Cristo Jesus nunca pediu que eu e você fôssemos advogados de Deus. Ele nos convida para sermos testemunhas. Sabe, querido, a Bíblia não é uma espada para ferir outros. A Bíblia é uma espada para você apenas se defender. Você não usa a Bíblia como espada, como diz a palavra de Deus, que a Bíblia é uma espada para ferir alguém. A Bíblia é apenas uma espada para você defender a sua fé. Você conhece a palavra de Deus e você defende a sua fé para que você possa estar em solo firme. Mas, infelizmente, algumas pessoas usam o conhecimento da palavra de Deus para machucar corações, para apontar defeitos, para afastar famílias.
A palavra de Deus diz que isso poderia acontecer. Se você servir a palavra de Deus, infelizmente, muitas pessoas irão contra você. Mas não faça isso de forma proposital. Não use a palavra de Deus de forma proposital para machucar alguém que não acredita segundo aquilo que você acredita. Não é esse o objetivo da palavra de Deus. Deus não nos deu nenhum mandamento dizendo protegei a minha reputação. Sabe como é que você protege a reputação de Cristo Jesus? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus diz que quando você fizer assim, a sua luz resplandecerá. Você não precisa, muitas vezes, dar um estudo bíblico de forma vocalizada. Você precisa viver a palavra de Deus de forma vivida no seu dia a dia. E as pessoas então vão ver que eu e você conhecemos a Jesus Cristo e darão glórias a Deus pela nossa vida. Deus não precisa de advogados, queridos. Deus precisa de testemunhas. E eu e você somos chamados para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos vivido tentando defender a Deus, usando a palavra dele como uma espada para machucar o próximo, usando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para colocar outras pessoas que não acreditam como nós acreditamos, inferiorizando-as, usando a palavra de Deus intelectualmente em debates, apenas para que no final do debate intelectual haja um vencedor. Querido, não existe vencedores, somos todos pecadores e carecemos da glória e da graça de Deus. Então, se você hoje está envolvido em algum embate da palavra de Deus, eu convido a você que Deus possa ser o centro, que Cristo possa ser o centro e que a sua vida possa refletir o caráter de Jesus. Porque aquilo que você prega, se não for vivido, vai repelir as pessoas das quais você hoje tenta levar a Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser uma espada que machuca, ela simplesmente é uma espada que defende a verdade. Nicodemos vai se encontrar com Jesus e diz a palavra de Deus que ele vai se encontrar à noite. Eu não sei porquê. Talvez porque ele estava tendo um dia muito corrido. Talvez porque ele estava dando aulas no Sinédrio. Talvez porque ele tinha vergonha de se encontrar com o rabi carpinteiro. Talvez ele não tinha coragem de assumir que ele tinha respostas para todas as questões intelectuais, mas não tinha respostas para as questões da alma. Talvez Nicodemos tinha vergonha de assumir perante a sociedade da qual ele era um líder, que ele mesmo estava perdido. Então ele vai se encontrar com aquele carpinteiro, porque ele ouviu dizer que Jesus Cristo era aquele que estava curando, tocando e vivendo a palavra de Deus em sua totalidade. E Nicodemos, observando e sabendo que Jesus estava ali, marca então um encontro com Jesus. E diz a palavra de Deus que eles se encontram de noite, possivelmente à meia-noite, alta madrugada. Os judeus consideravam noite quando o sol se punha. Então, quando o sol se punha, já era noite para os judeus. Se a palavra de Deus diz que eles estavam se encontrando de longa noite, possivelmente era alta madrugada. Possivelmente um encontro escondido. Possivelmente Jesus recebe uma carta de Nicodemos assinada com um stamp do Sinédrio dizendo: você se encontraria comigo à meia-noite. Sabe, queridos, Jesus Cristo, ele ainda tem disponibilidade para mim e para você. Eu fico pensando quantas pessoas pensam que Jesus não se importa. Jesus, ele recebe aquele rapaz à meia-noite. Jesus é acessível. Eu tenho encontrado muitos pastores que dizem assim: não me ligue depois das 6. Eu tenho encontrado muitas pessoas que vendem a religião e não vivem a religião. Eu tenho o privilégio de ser amigo do pastor Marcos, e eu sei que o pastor Marcos conhece as suas ovelhas pelo nome. E conhecer as ovelhas pelo nome é uma característica do pastor. Saber quem é a ovelha, aonde está a ovelha, o que a ovelha está fazendo. Às vezes, para algumas pessoas, isso é algo dentro da nossa sociedade, parece ser algo intrusivo.
O que você tem a ver com a minha vida, pastor? Tudo. Eu tenho tudo a ver com a sua vida. Deus me chamou para conduzir você. Eu sou o seu pastor. A palavra de Deus diz que os pastores, muitas vezes, eles tinham que fazer algo com as ovelhas que era algo difícil de entender. Eles quebravam a perna da ovelha. Tinha algumas ovelhas que viviam perto do abismo. E o pastor a amava tanto, sabendo que a ovelha poderia se perder. Perto do abismo, muitas vezes, ele ia até essa ovelha e fazia algo que, se eu e você olhássemos, pensaríamos: que pastor é esse que machuca uma ovelha? Se um pastor machuca uma ovelha de forma proposital para que ela possa simplesmente ser machucada, para que o ego do pastor seja então reconhecido, isso não devemos colocar como bíblico, mas a palavra de Deus diz que o pastor verdadeiro vai em busca da ovelha e, se necessário, quebra a pata da ovelha, coloca ela nos ombros e leva ela com ele. Jesus era o pastor das ovelhas. Ele conhecia as suas ovelhas pelo nome. Ele sabia quem era Nicodemos. Ele tinha tempo para Nicodemos. E ele tem tempo para mim e para você hoje. Ele sabe que você tem uma agenda lotada, ele sabe que você trabalha, ele sabe que você corre de um lado para o outro tentando encontrar o sustento para a sua família. E ele sabe que também você muitas vezes tem negligenciado um tempo sagrado para com ele. Ele sabe que você tem colocado a televisão em primeiro lugar. Ele sabe que você tem colocado o dinheiro em primeiro lugar. Ele sabe que você tem colocado os seus amigos em primeiro lugar, a sua esposa em primeiro lugar. E ele sabe, sabendo de todas essas coisas, ainda se coloca à disposição dizendo: a hora que você quiser falar comigo, eu estou à sua total disposição. Amém. Eu agradeço a Deus, querido, que Ele ainda continua à minha total disposição, mas a palavra de Deus diz que chegará um momento na história dessa terra em que a porta da graça que hoje está aberta se fechará. E a palavra de Deus diz então: dá-me, filho meu, o teu coração. Hoje, ainda há tempo para que eu e você nos encontremos com Jesus. Na meia-noite da sua vida, Jesus Cristo ainda está à sua disposição. Nos momentos mais críticos da sua história, Jesus Cristo ainda está à sua disposição. Na meia-noite do seu pecado, quando você acha que Jesus Cristo não vai ouvir, quando você acha que Jesus Cristo se afastou, quando foi você que se afastou dele, você pode clamar a ele e ele vai ao seu encontro, porque Jesus Cristo ainda está à sua disposição. Não há nada que você possa fazer para que ele deixe de te amar. E não há nada que você possa fazer para que ele te ame mais. Ele te ama de forma intensa e de forma absoluta. Ele se encontra com Nicodemos. Nicodemos começa então a falar para Jesus algumas questões intelectuais. Jesus, observando que aquele homem estava querendo apenas ter um embate intelectual, vai logo ao coração. Jesus aponta para o problema. Jesus fala: Nicodemos, o problema é que você sabe muito, mas vive pouco. Você conhece muita doutrina, mas você não pratica aquilo que você conhece. Você tem tentado de formas, de exercícios espirituais, ser salvo. Nicodemos, você nunca vai conseguir ser salvo assim. Nicodemos, você precisa ter um novo coração. E naquele momento, o que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos é que ele deveria morrer e deixar Jesus viver. A palavra de Deus diz que nós temos um coração enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 19. O nosso coração é o quê? Enganoso. Sobremaneira mal. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19, a palavra de Deus diz que do nosso coração procedem todas as maldades que nós vivemos. A palavra de Deus não está usando o coração como esse instrumento cardíaco que bate no nosso peito, como esse músculo. A palavra de Deus, quando cita o coração, ela está falando do quartel-general da alma. Isso está vinculado à sua mente, às suas ações, aos seus pensamentos. Hoje nós estamos sendo atacados todos os dias numa luta diária para quem vai controlar a sua mente, para quem vai ter autoridade sobre as suas ações.
Deus está querendo hoje entrar na sua vida para que Ele tenha autoridade sobre as suas ações. O que Nicodemos precisava era o que eu e você hoje também precisamos. Nós precisamos ter o nosso coração de carne substituído por um coração espiritual, para que as nossas ações sejam todos os dias ações que vão de encontro à vontade de Deus. Para isso, querido, Jesus Cristo veio. Porque se você perguntar para mim, pastor, como que eu posso ter um novo coração? No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos, pela renovação da nossa mente, renovar a nossa mente todos os dias. Existe sim algo que eu e você devemos fazer, proteger as avenidas da alma. Proteger as avenidas da alma que contaminam o coração. Se você sabe que algo está contaminando o seu coração, por que você continua permitindo que as avenidas da sua alma estejam abertas àqueles instrumentos de Satanás que foram colocados para danificar, para envenenar o seu coração e matar a sua vida espiritual? Por isso que o salmista diz, no Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não faz o quê? Não anda, não se assenta, e nem mesmo passa tempo com os escarnecedores. Hoje, nós estamos andando, nos assentando e passando tempo com aquilo que Deus deveria dizer a mim e a você, cuidado, isso está envenenando o seu coração. Pesquisas estão sendo feitas todos os dias de como a mídia tem tentado controlar a sua mente, a maneira que você pensa, até mesmo aquilo que você vai comer. Os desejos que nós temos de comida, muitas vezes são levados ao nosso corpo por causa daquilo que a mídia tem colocado na sua mente. Você deve fazer isso, você deve ir em tal lugar. Você já percebeu que quando você fica muito tempo nas mídias sociais, você se acha o mais pobre, o mais feio, a mais feia? Você acha que está todo mundo viajando, todo mundo comprando e você não. É incrível, eu saí do Instagram, eu não tenho mais. Sabe por quê? Eu ficava olhando o Instagram e ficava, meu Deus do céu, minha vida é horrível. Olha, o povo está no Havaí, meu Deus, eu estou aqui. Olha, todo mundo sorrindo e eu não. Eu olhava as fotos e eu pensava, não é possível, que vida desgraçada que eu vivo. Eu vou no shopping e eu me sinto horrível. Eu quero comprar tudo. Eu tenho 5 ternos em casa, eu vou no shopping, vejo outro e falo, meu Deus, olha esse aqui, se eu comprar, minha esposa vai ficar, uau. Eu sou levado a querer, porque eu estou todos os dias sendo bombardeado por uma sociedade que me diz assim, se você não tem, você não é. E Deus, Ele olha para mim, para você, Ele fala, filho, para você ser, você precisa ter a pessoa chamada Jesus Cristo. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É óbvio, querido, que nós vivemos em uma sociedade onde todos os dias seremos atacados. Eu sei que você não tem como sair do Facebook, desligar o seu celular todas as vezes, mas nós hoje estamos vivendo num perigo muito grande, porque achamos que tudo é permitido, que tudo nós podemos fazer. Paulo diz, você pode fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas o quê? Te convém fazer. Porque somos diferentes, porque entendemos que estamos em uma batalha espiritual, porque existe uma guerra entre o bem e o mal para tomar conta do seu coração, da sua mente. E aí você vem na igreja, e você quer que o pastor em 45 minutos entertain your life. Deixa eu falar uma coisa para você, aqui não é a Disneylândia. Não dá, querido, para 45 minutos um pastor mover seu coração, mexer com a tua vida. É impossível. Essa é uma sociedade de Red Bull espiritual. Você quer um sermão de 45 minutos para te dar o quê? Asas. Não dá.
Não tem música na igreja que vai te dar asas assim. E não adianta você vir na igreja achando que você em 45 minutos vai ser transformado. É a mesma coisa que você ficar 45 minutos parado num parking lot e achar que você vai virar um carro. Fica lá parado. Fica 45 minutos aqui, eu vou virar um carro, eu vou virar um carro. Aí você vem na igreja e por 45 minutos você canta, escuta a palavra de Deus e fala, agora sim, agora vai. Aí você sai da igreja e você abre todas as avenidas da sua alma para Satanás. Mas em 45 minutos você quer que Deus faça um milagre na sua vida. Aí não dá. Aí você fica fraco, questionador, sentimental demais quanto aquilo que a palavra de Deus diz. Querido, a palavra de Deus é séria. Ela é séria. Ela precisa ser vivida e praticada. Não fique com raiva do pastor, eu sou só o carteiro. Amém. Jesus Cristo mandou nós vivermos assim. Querido, você acha que eu não tenho esses dilemas na minha vida? Você acha que eu não tenho que tomar decisões todos os dias? De falar para mim mesmo, César, isso aqui não pode, mas eu gosto, eu quero. Meu Deus, como eu gosto de seriado, gente. Eu gosto. House of Cards, Desperate Housewives, all of that. Você gosta também. Eu gosto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus disse assim a Nicodemos. Nicodemos, o seu problema é que o seu coração é o quê? Carnal. Querido, eu e você nascemos assim. Existe algo dentro de nós que não pode ser mudado por força. Por força de vontade. Você pode fazer escola de psicologia, psiquiatria, você pode ter um PhD em psicologia, você não vai mudar. Você pode ler livros filosóficos, frequentar as faculdades mais importantes desse país, aprender inglês, japonês, você pode se vestir como uma pessoa que tem ética, mas o seu coração continua sendo um coração impuro. Você gosta do pecado. Eu gosto. Faz parte da minha gana. Eu tenho vontade de fazer o que é errado. Escutei uma história de uma menina que um dia pegou um porquinho e falou, vou cuidar desse porquinho, é meu porquinho, vou tratar ele igual um cachorrinho. Levou o porquinho para casa, passou perfume no porquinho, deu nome para o porquinho, pôs uma roupa no porquinho. Cuidou do porquinho todos os dias. O porquinho começou até a latir. Ela ensinava alguns truques para o porquinho. Um biscoito, o porquinho pulava. Ela trazia as pessoas em casa e falava, nossa, você tem um cachorrinho, não é um porco mesmo. Parece, mas incrível, né? Coisa linda. Tinha uma coleirinha, deu nome. Aí um dia ela foi passear com o porquinho na rua. Ela estava tão confiante que o porquinho virou cachorrinho que ela tirou a coleira do porquinho. Aí, querido, tinha uma poça de lama no fim da rua. Quando o porquinho viu a lama. Saiu desesperado. Ela saiu correndo atrás e quando ela viu, o porquinho estava totalmente envolvido na lama com o narizão para fora. Aí ela falou, meu Deus, mas eu te dei um nome, porquinho, eu te dei roupa, perfumei você, o que você está fazendo na lama? O coração era do quê? Era de porco. Então o que adianta você vir na igreja e pôr um terno, um perfume, sentar 45 minutos e nunca pedir a Deus um novo coração? O que adianta você conhecer todas as doutrinas? Saber Daniel e Apocalipse. Incrível como o povo de Deus adora seminário de Daniel e Apocalipse. Na minha igreja todo mundo fica pedindo, pastor, dá mais seminário. Eu falo, mas meu Deus do céu, mais um? Você não decorou o chifre pequeno? Já deu! Aí fica aí, mede o chifre, põe quão pequeno é o chifre? É pequeno, não, mas é 1 centímetro de chifre. Aí fica falando da crocância da batatinha frita. Você já percebeu como a gente gosta disso?